Olá, pessoal do primeiro termo. Boa tarde, boa noite, bom dia, dependendo da hora que vocês estão assistindo a mais um dos nossos vídeos aqui. Hoje a aula é referente a LP, Língua Portuguesa 1, que vocês estão no primeiro termo, né, ao dia 15/4, que é a nossa aula de quarta-feira, junto com a aula de didática. Didática já tem vídeo postado, pesquisa científica também, tá faltando só aí o nosso vídeo do dia 15, referente à língua portuguesa, para continuarmos a matéria lá da lousa do início de março. Então, em língua portuguesa, vocês viram, lá no comecinho de fevereiro, linguagem, língua e fala. Depois nós vimos os 4 tipos lá de variação linguística, foi matéria de prova. Postei um capítulo sobre a história da língua portuguesa no Moodle para vocês lerem, né? E depois vocês leram outro capítulo com alguns exercícios sobre texto, né? Aí foi a semana de avaliação, vocês fizeram as atividades, estão me entregando, né, as atividades nessa semana aí do dia 15 de abril. E hoje a nossa aula de língua portuguesa é para continuar o assunto da lousa que vocês estavam copiando, chamado figuras de linguagem. Então, o assunto de figuras de linguagem, ele foi dado, acho que na nossa última aula física, né? Que a gente estava aqui olho no olho. E aí a gente fez, até anotei aqui no caderno para olhar o que vocês tinham feito. Eu passei na lousa, então, da figura de linguagem, a comparação, né? Deixa eu até ver o exemplo que eu usei para vocês. Minha dor é inútil como uma gaiola numa terra onde não há pássaros. Então, esta figura de linguagem, que é um recurso da língua, né, para dar uma expressão dentro de um contexto, ela quer comparar. Quando a gente usa a expressão como, né, ou tanto quanto, ou semelhante a gente chama isso de comparação. Então, é uma coisa bem simples de encontrar por conta da partícula que vai estar, né, no enunciado. Depois, o segundo tipo de figura de linguagem, nós vimos a metáfora. A metáfora ela é um recurso um pouco mais elaborado, porque ela é uma comparação implícita, né? Ela diz, na verdade, algo que as pessoas percebem, mas são semelhanças implícitas. Então, Mariazinha é uma flor de pessoa. Não é que Maria é uma flor, Maria é um ser humano. Mas como ela é delicada, sutil e leve como uma flor, a gente diz, aquela menina é uma flor, né? Isso é uma metáfora. Metáfora é algo subentendido que a gente tem que interpretar. O exemplo que eu coloquei para vocês aqui no caderno, até anotei, né? O circo era um balão aceso, com música e pastéis na entrada. Então, o circo era um balão aceso? Não, o circo não era um balão, o circo era um circo. Mas por que nesse verso aqui, do Oswald de Andrade, ele diz que o circo era um balão? Porque o circo se parecia com um balão. A imagem daquela capa do circo, aquela parte da lona, parece com aqueles balões que as pessoas soltavam nas épocas que podia soltar balão, né? Ou naqueles balões que tem lá na Capadócia para você fazer passeio. Então, a semelhança é tamanha que ele diz que o circo era. Usa um verbo de ligação, que é o verbo ser. Mas a gente sabe que isso é uma metáfora. Então, você diz alguma coisa, fulano, nossa, fulano é um gato. Fulano, nossa, todo dia ele vai na faculdade, mas fulano é um gato, hein? Nossa Senhora. Não é que fulano é um gato. Fulano é um ser humano, né? Mas ele é tão bonito que a gente compara metaforicamente, implicitamente ao felino, ao bichano, né? Mamífero, quadrúpede, que inspira beleza. Então a gente diz que fulano é uma gata, fulano é um gato, né? Justamente porque isso é uma metáfora para dizer que ele tem semelhanças com aquilo, mas a gente, quando usa o verbo de ligação, o verbo ser, isso é, ou era, ou foi, né? Independente da sua conjugação, isso se transforma em uma metáfora, porque metáfora é aquilo que está além de, é um transporte, metafor, né? Ou metáfora do grego significa aquilo que está além daquele sentido, ademais daquele sentido, então transporte de sentido. Então vocês tiveram, né, aí outros exemplos também na aula. Eu coloquei esse aqui, ó. A garotinha
passava horas mergulhada em seus sonhos infantis. Ela não passava horas mergulhada, né? Porque não tem uma piscina chamada sonho infantil, ela vai lá e mergulha. É uma metáfora, é para dizer que ela estava tão envolvida nos sonhos infantis que ela ficava pensando longe, olhando para o nada. Quando você está mergulhado nos seus sonhos, é que você está perdido nos seus pensamentos, né? Você está lá assim, sem hora para acabar. Então, toda vez que a gente tiver uma expressão, né, mais, digamos, fora daquele contexto, a gente chama isso de metáfora, justamente por conta dessa passagem de sentido. Por isso que a gente chama que metáfora é uma comparação implícita. O que é uma coisa implícita? Que eu expliquei lá na aula. Escondida. Se vocês pegarem os cadernos de vocês, vocês vão ver que tá lá explicadinho, tá com os exemplos, né? E aí a gente parou a aula em uma figura de linguagem, a terceira, ó. Então já falamos da comparação, da metáfora, agora vem a terceira figura de linguagem, metonímia. O que significa metonímia? Meta, em grego, é além de, e ônima, do grego, é nome, é para além do nome. Então, a metonímia é quando você, na verdade, troca aí uma substituição de uma palavra por outra, por uma proximidade. Então, exemplo aqui, que eu coloquei lá na lousa, né? Devolva o machado de Assis que você me tomou, por exemplo. Ó, você está me devendo aquele machado de Assis, hein? Você não está devendo o machado de Assis, você está devendo o livro. Então, na verdade, a proximidade, né, de Machado de Assis é a literatura. Ele escrevia livros. Então, quando eu digo, devolva aquele Clarice Lispector que tá com você, hein? É o livro da Clarice, mas eu substituí livro por Clarice Lispector, ou por Machado de Assis, ou por qualquer outro escritor que vocês estejam aí lendo no momento, tá? Então, toda vez que a gente coloca metonímia, a gente substitui, tô vendo que eu coloquei mais na lousa para vocês. Esse exemplo aqui, ó. Você vai gostar de Paris, você vai viajar para Paris e você começa a conversar com a pessoa. Não, você vai gostar muito de Paris. A cozinha de lá é fantástica. E a pessoa fala, cozinha? Eu vou viajar para uma cozinha? Não, quando eu digo a cozinha de Paris é fantástica, o que eu quero dizer? Eu estou substituindo, na verdade, a palavra gastronomia, né? Que a alimentação lá é muito boa. Mas eu falo, nossa, a cozinha daquele lugar é maravilhosa. A cozinha paulistana, eu que morei 11 anos em São Paulo, a cozinha de São Paulo é uma coisa inigualável. Não tem nenhuma cidade no Brasil que seja, né, como São Paulo na cozinha. Ou seja, é na gastronomia. Mas eu fiz uma substituição por algo aí próximo, parecido. E essa substituição por proximidade se chama metonímia. Metonímia. Então foi a terceira. As três já estavam na lousa. Hoje a nossa aula vai falar sobre a quarta figura de linguagem, que vocês já viram também no Ensino Fundamental 2, chamada personificação ou prosopopeia. Prosopopeia ou personificação é quando você dá vida a ser inanimado. O que é uma coisa inanimada? É que não tem vida. Ou ainda, quando você dá característica humana para aquilo que é um ser irracional, né? Então, vamos lá, num exemplo aqui, ó. As árvores da Amazônia estão pedindo socorro. As árvores, né? Árvore, como se fosse essa minha planta aqui. Esta minha planta está pedindo socorro. Não é que ela está pedindo socorro, a planta não pede socorro, mas se ela estiver seca e eu não estiver colocando água, ela está pedindo socorro. Então, a personificação é quando você dá vida, né? É quando você atribui característica humana ou vida para uma coisa que não tem vida ou para uma coisa que não é humana, que não é real, vamos dizer assim. Então, a árvore, ela é um ser irracional, né? Ela não é um ser humano que pensa, faz, age, fala. Ela é um ser vivo que está lá, uma planta, né? As árvores não pedem socorro. As árvores não têm essa característica de poder falar e pedir socorro, né? Não me arranquem daqui, não me cortem, coloca água. Então, quando a gente dá uma característica de um ser humano, uma fala, uma coisa que é nossa, do humano, para uma árvore, para um copo d'água, né? Nossa, esse copo meu tá pedindo socorro, hein? Tá encardido.
tá pedindo socorro, é que ele tá mal lavado, vamos supor, né? E aí ele tá pedindo socorro. O copo não pede socorro, o copo é só um copo, né? Ou o meu estojo pede socorro. Olha que bagunça esse estojo. Meu estojo tá pedindo socorro para lavar, né? Então eu dei uma característica humana para uma coisa, aí ó, que não tem vida, né? O estojo, coitado, você coloca aqui, ele fica aqui. Então isso se chama personificação, porque persona significa máscara da pessoa. Então eu tô dando uma coisa de pessoa para uma coisa que não tem vida. Então isso a gente chama de personificar, atribuir característica humana para uma coisa que não é humana. Outro exemplo, vamos pegar um exemplo do metrô. O metrô lá em São Paulo é muito lotado. Vamos supor que a gente chegasse depois do trabalho lá, né, em São Paulo, como eu trabalhei tantos anos. Nossa, gente, hoje eu vim de metrô. O metrô tava cuspindo gente, assim, ó, pelas laterais. O metrô, né, não cospe gente. Ele não faz isso. Ele simplesmente estava com tanta gente, mas tanto abarrotado, que a gente fala, ele estava vomitando as pessoas, ele estava cuspindo gente. Mas é porque eu dei uma característica humana pro metrô, que é apenas um trem grandão que anda muito rápido, né? E a gente pode fazer isso com várias coisas. Outro exemplo aqui, ó. As bananeiras cresceram tanto que estavam espiando por cima do muro. A bananeira cresceu tão alto que ela estava olhando o muro do vizinho. Só que ela não tem essa característica de espiar. É simplesmente uma maneira de dizer, eu estou dando uma característica de personificação para a bananeira que não tem esse poder. Tudo bem? Então, na personificação é quando a gente atribui característica humana para algo que não é humano, para algo inanimado e que a gente dá essa vida para eles, né? Então, é como qualquer item que seja um relógio, uma caneta, um óculos, qualquer coisa que não tem capacidade para fazer aquilo que o ser humano faz, mas a gente coloca como se ele pudesse fazer. A gente faz isso o tempo todo, né? Nossa, minhas roupas estão pedindo socorro. Nossa, minha casa tá chamando uma faxina. Ela não tá chamando, gritando, ei, me dá uma faxina. Mas quando eu digo que ela tá chamando alguma coisa, tá chamando ou pedindo ajuda, é para dizer que ela está muito suja, né? E que eu preciso fazer algo. Então, eu dou vida para uma coisa que não tem vida. O nome disso é personificação ou prosopopeia. Claro até aqui, pessoal? Então, essa é a quarta figura de linguagem. Vimos comparação, metáfora, metonímia lá na sala de aula. Hoje a nossa aula foi sobre personificação ou prosopopeia. Mas tem mais uma para a aula de hoje ainda, para não ficar tão pesado, porque são quase 20 figuras de linguagem. E aí a gente vai hoje aqui resgatar essas 5, depois no próximo momento eu posso resgatar outros 5 modelos com vocês, tá? O próximo é bem fácil, vocês já viram certamente também na época de ensino médio, na época de Fundamental 2. Se chama antítese. O que significa anti? Contra. Teses no grego significa afirmação. Então, eu sou antitese, eu sou contra a tese, eu sou contra aquilo que eu afirmo. Então, eu tenho palavras ou expressões que são contrárias. Então, quando a gente tem lá, de dia, né, eu estou triste, mas de noite eu estou feliz. Então, quais as antíteses que estão aí? Dia, noite, triste, feliz. Então, são palavras que se opõem, palavras contrárias que se opõem no enunciado, né? Então, vamos lá. Tem um trechinho do livro da Cecília Meirelles que eu iria passar na lousa para vocês. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou se passo. Então veja que a gente tem aqui, ó, o contrário de uma coisa que edifica, um edifício, é uma coisa que desmorona. O primeiro verso é não se desmorono ou se edifico. Desmorono versus edifico. São duas palavras contrárias. Desmoronar é o contrário de edificar. Edificação é um edifício, é construir. Você vai edificar a sua casa, você vai construir a sua casa, tá? E desmoronar é o inverso. Depois ela diz, permaneço ou me desfaço. Se eu permaneço inteira ou me desfaço.
Também é outra contrariedade. E depois ela diz, não sei se fico ou se passo. Eu não sei se eu fico aqui ou passo adiante. Então são 3 pares de antíteses presentes nesse verso famoso da Cecília Meirelles. Vou ler de novo. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou se passo. Então, a antítese, ela é constituída por palavras contrárias. Antítese, antítese. É tudo aquilo que é contrário. Dia, noite, bom, ruim, claro, escuro e assim por diante. Então, hoje, vocês aprenderam, além das 3 que nós revisamos rapidamente, comparação, metáfora e metonímia, vocês aprenderam a personificação ou prosopopeia, tem 2 nomes, tá? Para quando você dá vida para algo que não tem vida, e a antítese, que são figuras de linguagens que envolvidas no processo de contexto, e a antítese é a mais simples delas, porque é só quando você vê pares de palavras contrárias, tá? Então, por exemplo, se o meu coração ele está cheio de amor, qual seria o contrário de um coração cheio de amor? Um coração vazio, porque o contrário de cheio é vazio, né? Ó, meu copo está aqui cheio d'água, mas ele poderia não ter água nenhuma, então ele estaria vazio, né? Ó, aqui ele está meio vazio, aqui ele está meio cheio, tem aquela brincadeira, né? Você enxerga o copo meio vazio ou meio cheio, né? Depende se você é otimista ou pessimista. Se eu for otimista, eu enxergo ele meio cheio. Se eu for pessimista, eu enxergo ele meio vazio. Cada um vê aqui aquilo que, né, depende do que tem aí dentro, do que pode interpretar, tá? Mas só para lembrar que vazio e cheio são palavras antitéticas, ou seja, é uma antítese. Tudo bem até aqui, pessoal? Fiz um vídeo mais curto hoje, né, para não sobrecarregar a nossa semana cheia de vídeos e de provas e de avaliações. Vamos continuar com esse assunto nas próximas aulas de figuras de linguagem, né, para a gente seguir o nosso conteúdo que estava sendo passado na lousa. E logo mais eu coloco um texto de figuras de linguagem para vocês lerem também no Moodle na próxima semana. Por enquanto, a aula de hoje, então, vamos ficar com as 5 figuras de linguagens iniciais. Comparação, metáfora, metonímia, personificação ou prosopopeia e a antítese do copo meio cheio e meio vazio. Tudo bem, então? Até aqui? Primeiro termo, muita saudade de vocês. Até a próxima aula. A gente se vê.